Bom dia para quem está entrando. Tudo bem com Bom vocês? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aqui para começar a nossa aula. Oi. Tudo bom, Felipe? Isabela, Uhum. Pedro, Caio? Vamos aguardar um pouquinho que o pessoal já está entrando. Vão pegando o livro. Ah, cadê o pessoal? Ah, tem mais um. Tem pouca gente. Hoje entrou pouco, né? Normalmente está todo mundo aqui já esperando. Mas acho que daqui a pouco eles entram. Vamos esperar mais um minutinho, porque agora que é 10 horas, né? Então, aí, tem mais um entrando aqui. Todo mundo bem atrasado. Bom dia, Marcela, Pedro. Pessoal, hoje nós vamos continuar aí a localização dos pontos e explicar o sistema cartesiano, tá bom? Então, hoje também... Oi. É que página que tem que pegar? Hoje nós vamos dar sequência lá na página. Começar com a página 140, não, 151, e depois explicar o conteúdo que está na 152. Ah, tá. Obrigado, prof. Tá? Página 151. Se quiser já ir começando a ler a página 152, pode começar. Mais um minutinho já, a gente já começa todo mundo junto. Mais um aqui, ó. Mais gente entrando. O Gustavo também está entrando. Só acho que já dá para a gente começar. Se alguém for entrando aí eu vou aceitando conforme for entrando, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer hoje é resolver o exercício 15, lá da página 151. Bom dia, Pro. Bom dia, Cozan. Então, exercício 15, lá da página 151. Ok? Abre lá, dá uma lida no exercício e resolve. Nós já resolvemos exercícios semelhantes. Tem que achar a funçãozinha para encontrar o número que está faltando aí. 151 exercício 15, professora? Oi? 151 exercício 15? Isso, página 151, exercício 15. Obrigada. Ó, pessoal, se vocês quiserem ligar a câmera,
Vocês podem ligar. Eu preferiria que todo mundo ligasse a câmera, porque aí eu ia ficar olhando vocês também. Mas, assim, seria melhor a nossa interação, né? Mas se você não quer, tudo bem, não tem problema, tá? O importante é que você esteja aí do outro lado realmente estudando e resolvendo aí os exercícios. Lembrando, eu vou disponibilizar as aulas. Sempre eu vou estar colocando no período da tarde as aulas para vocês, certo? Então, vocês podem, se tiver dúvida, quiser estudar um pouquinho mais, pode abrir lá a aula de hoje à tarde, ou amanhã, ou outro dia, e ver essa aula que nós estamos gravando aqui. Isso é bom porque no dia da atividade de sondagem você pode pesquisar, né? Então, ó, página 151, exercício 15. Vamos lá, vocês já resolveram? É difícil resolver esse exercício aí? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, aí a gente vê o enunciado junto. Ó, o exercício 15 diz o seguinte: tal como na atividade 9, que nós já fizemos, cada um dos seguintes itens, os pontos foram obtidos por meio dessa funçãozinha que está indicada aqui em verde. Então, você tem que completar os espaços com o número correto. Qual é a primeira função, pessoal? Menos 5. Ou seja, vai pegar o primeiro número, fazer menos 5, vai ter que dar o quê? O segundo número. Então, ó, ele já fez um exemplo para você relembrar aqui. Quando entra o número 8, quanto que é? 8 menos 5, 3. Então, você tem que completar aqui os espaços de acordo com o quê? Com a função que está aqui na frente. Então, vamos analisar. Qual é o número que eu vou colocar aqui de modo que vai satisfazer a minha função? Quem já resolveu aí pode falar. Eu. Pode falar. Onde que é para falar? No 18? É, no número 18. Entrou o 18, vai sair qual número? 13. 13. Por quê? Ó, 18 menos 5, 13. Qual que é o próximo, pessoal? Pode falar? Pode falar. 16. 16, ou seja, 21 menos 5, 16. Agora aqui, ó, que número que tem que entrar para ficar menos 5 igual a 0? 5. 5. E que número que tem que entrar aqui, menos 5 igual a 6? 11. 11. É difícil? 11. Isso, Cozano. Vamos para o próximo. A segunda alternativa aí, a função muda, ó. Agora você tem que fazer o quê? Dividir por 4, certo? Então, ó, ele colocou aí o exemplo. 12 dividido por 4, 3. Ok? Entra o primeiro número, faz a funçãozinha que está aqui, sai o segundo número. Então, quanto que eu vou colocar aqui? 2. 2. Por quê? 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. 5. que número que dividido por 4 dá 1? 4. 4. E que número que dividido por 4 dá 6? 24. 4. 4. Ok? Então, a resposta está aí. Na primeira alternativa aí. 13, 16, 5 e 11. 2, 5, 4 e 24. Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Olha, pessoal,
tudo que nós fizemos até então foi para quê? Para a gente começar a introduzir o sistema cartesiano. Então, vocês lembram da localização do ponto? O primeiro ponto sempre a primeira coordenada do ponto, esse primeiro número, vai estar sempre na linha de baixo. A segunda coordenada na linha em pé, que é a vertical, ou seja, horizontal primeiro, vertical depois, ok? Só que aí a gente só estava trabalhando com os números positivos, mas vocês já conhecem os números negativos. E é aí que a gente vai introduzir o sistema cartesiano. É o mesmo procedimento. Tudo que vocês fizeram até agora, com os números positivos, vale para os números negativos. Só que a gente tem que lembrar duas regras. Quais? Quando eu tenho um sinal do lado do outro, eu faço a regra do sinal. E quando eu multiplico ou divido números negativos, eu também tenho que fazer a regrinha do sinal. Ok? Lembra que a gente estudou? Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais é menos. Então, essa regrinha agora vai acompanhar para o resto da vida. Sempre que multiplicar e dividir, regra do sinal, ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês agora abram o livro lá na página 152. Está escrito lá, representação cartesiana. Nós vamos... se alguém que tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, você pode abrir o microfone e perguntar, ok? Ou então perguntar pelo chat que eu respondo para vocês. Vamos lá. Nós vamos agora começar a estudar o sistema cartesiano. Então, olha só, como que tudo isso começou? Lá na página 152, ele dá a introdução de como tudo começou. Então, olha só, o matemático René Descartes, pronuncia-se René Descartes, mas se escreve René Descartes, ok? Ele viveu em 1596 a 1650. Uma lenda a seu respeito conta que ele gostava de ficar deitado em sua cama pela manhã, pensando. Certa vez, Descartes notou uma mosca no teto do seu quarto e então começou a imaginar como descrever a posição dessa mosca. O teto era azulejado e tinha um candelabro bem ao centro, como mostra a figura. Então, olha só, tinha lá esse matemático, estava deitado, e aqui era o teto do quarto dele. Bem ao centro do quarto tinha um lustre, ok? E esse teto, ele continha azulejos todos iguais, ó. E ele observou uma mosca nessa posição aqui. Aí ele falou, como que eu vou localizar essa mosca diante desse teto? Tudo começou com essa ideia, ok? Então, olha só. Era mais ou menos assim que, da sua cama, Descartes via o teto e a mosca. Então, ele descreveu a posição da mosca da seguinte maneira. Partindo aqui desse lustre, desse candelabro, 4 azulejos para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E 2 azulejos para frente. 1, 2. É o que nós fazemos para localizar os pontos. Usando esse raciocínio, o estudioso simplificou a localização do inseto, descrevendo a sua posição apenas com um par de números. O que é um par de números, pessoal? É isso aqui, ó, um par de números, ok? É um par ordenado que nós dizemos. Continuando a leitura. O primeiro número mostrava quão distante para a direita ou para a esquerda, ou seja, na linha horizontal. A mosca estava nesse candelabro. Números positivos indicam a posição para a direita, enquanto que os números negativos para a esquerda. Lembra quando nós estudamos a reta numérica? Nós temos o zero. Todos os números que estão à direita são positivos.
todos os números que estão à esquerda do zero são negativos. Foi isso que ele pensou. O segundo número mostrava quão distante para frente ou para trás, ou seja, está ali na origem, no zero, no lustre. O quanto ele está para cima e o quanto ele está para baixo, que é o segundo número do nosso ponto cartesiano. Então, olha só, os números positivos indicam uma relação à frente do candelabro, ou seja, o zero está aqui, tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver para baixo é negativo. É a nossa reta numérica. E aí, ele pode escrever a posição da mosca como 4, 2. Olha o primeiro balãozinho que está aí no livro. Isso está me parecendo a representação dos pontos que vimos até agora, na parte anterior. Ok? Aí é exatamente isso, só que a gente agora vai colocar os números negativos para também localizar. Então, olha só. Vamos ver como que isso vai funcionar. Abre aí o livro, lá na página 152, a primeira situação. Situação 1. Baseando-se nas observações de René Descartes, ele percebeu que poderia representar qualquer ponto usando uma malha. Ou seja, usando duas retas. Uma reta vertical e uma reta horizontal. Então, olha só, preste atenção aqui no que foi feito. Até então, a gente só estava aqui, certo? Agora, nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E esses quadrantes são construídos por retas. Olha a primeira reta aqui. Temos o zero, que é bem aqui na origem, que iria representar o lustre, o candelabro. À direita, os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. À esquerda, os números negativos, ó. -1, -2, -3, -4, -5 e assim por diante. O mesmo esquema funciona com essa reta vertical. Se aqui é o zero, para cima são os positivos e para baixo são os negativos. E como são retas, elas são infinitamente para a direita e para a esquerda. E essa aqui, infinitamente para cima e para baixo. Ok? Então, olha só. Ele localizou o ponto A. Por que o ponto A? Que era exatamente onde a mosca estava. 4 azulejos para a direita, 2 azulejos para cima. Qual seria a coordenada desse ponto? 4, 2. Sempre primeiro na horizontal e depois na vertical. Ok? Olha lá. 4, 2. Alguma dúvida? Vamos continuar então aí a leitura. A mosca se encontra no ponto A, que tem as coordenadas 4, 2. Note que os eixos pretos nos ajudam a localizar os pontos na malha. Essa representação gráfica, usando malha e os eixos, é conhecida como plano cartesiano. Então, toda vez que você tiver dois eixos, duas retas, uma horizontal e uma vertical, você tem um plano cartesiano. E você pode localizar qualquer ponto nesse plano, ok? Aí ele diz o seguinte, tá, até então a gente estava localizando sempre aqui no primeiro quadrante. E quando tiver nos outros quadrantes? Como que nós vamos localizar? Do mesmo modo. Primeiro na horizontal, depois na vertical. Então, ó, veja como representamos os pontos 3 e -2. O primeiro número, aqui, ó, na horizontal, 3, está aqui. O segundo número, -2. Eu vou para cima? Não, ele é negativo, então eu vou para baixo. Então, ó, 3 -2. Certo?
Alguma dúvida? Olha o segundo número aqui. Como que eu faço para localizar menos 5 e 1? Então, ó, lembra, primeiro sempre na horizontal, segundo na vertical. Então, olha só, menos 5. O menos 5 vai estar onde aqui? Aqui. E 1 para cima. Então, ó, primeiro ponto, sempre na horizontal, menos 5. O segundo ponto, a segunda coordenada, na verdade, né? Sempre na vertical, 1. Mas, gente, vamos parar de riscar, preste atenção aí na explicação, tá? Então, ó, menos 5, 1. Prof, Oi? então, tipo, pode ser, tipo, um número positivo primeiro, depois negativo, ou os dois negativos, ou os dois positivos? Pode ter. Aqui dentro desse parzinho, pode ter qualquer valor, pode ser os dois negativos. Por exemplo, se eu pedisse para você localizar o seguinte ponto, deixa eu escrever aqui, ó. Menos 2 e... Não, peraí, vou colocar diferente. Menos 5 e menos 2. Onde estaria? O primeiro menos 5 é na horizontal, certo? Então, você teria que localizar aqui. Onde que está o menos 5? Está aqui. Agora, o segundo número é o menos 2. Significa que você vai subir ou vai descer? Vai descer. Então, o ponto daria exatamente aqui, ó. Menos 5 e menos 2. Ok, Felipe? Aham. Estaria exatamente nessa posição. Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Então, você pode localizar qualquer... Você poderia localizar menos 500 mais 28. Só que aí você teria que ter a reta até lá no menos 500, ok? Lembrando, ó, tem uma flechinha, significa que ela é infinitamente para todos os lados. Nós temos infinitos números, certo? Então, vamos lá. Continuando. Olha o balãozinho aí. É possível usar o plano cartesiano para representar pontos como 10, 93, por exemplo? Claro que sim. O plano cartesiano ele continua infinitamente para cima e para baixo, até mesmo infinitamente para a direita e para a esquerda, foi o que eu acabei de falar. A nossa reta ela não tem fim, então eu posso localizar qualquer ponto nesse plano cartesiano, certo? Então, vamos lá. Agora é o que nós realmente queremos entrar. Agora, nós vamos introduzir x e y. Nossa, professora, vai ficar muito difícil. Não, não vai ficar muito difícil. Por quê? Porque a letra, gente, lembra quando nós estudamos equações? A letra é um número e você precisa descobrir esse número. E é muito fácil, ó. Se não tivesse o número x, y, você conseguia achar a função, não conseguia? Foi o que nós fizemos aqui no começo, olha lá. Nós temos dois números e temos uma funçãozinha. Como que localiza o segundo? Pega o primeiro, menos 5, dá o segundo. Ok? Se eu não tivesse esse número aqui, se eu falasse que esse número é o número x, quanto que ia valer o x? 8. Então, toda vez que eu tenho letras na matemática, eu tenho um número desconhecido, certo? Então, ó, vamos lá ver como que vai funcionar, então. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa explicação é muito importante. Ela que vai nortear todos os exercícios para frente. Então, ó, lá nas páginas 149 e 151, nós vimos que podemos utilizar funções para gerar pontos, que é o exercício que a gente começou hoje, a aula de hoje. Então, considere a seguinte função. Eu tenho um número, eu somo 1, ou seja, esse número mais 1 vai me dar outro número. Por isso que eu uso letras diferentes, ok? Quando a sua entrada é um número x, o número de saída, y, é obtido somando 1 a esse número, ok? Então, você vai ter o parzinho x, y, em que o primeiro número representa a entrada e o segundo número representa a saída.
Então, olha só, como fazer isso? Então, em vez de usar a setinha, nós podemos usar a setinha ou usar a tabelinha. Então, olha só, se o primeiro número for menos 2, quanto que vai dar o segundo número? Quanto que é menos 2 mais 1? Eu devo 2, eu pago 1, eu fico devendo 1. Ou seja, aqui os pontos, ó. O primeiro representa a primeira letrinha, que é X. O segundo número representa a segunda letrinha, que é Y. Então, olha só. Se o primeiro número for menos 1, quanto que vale o outro? Quanto que vale o Y? Ó, menos 1 mais 1, 0. É o que a gente fez no primeiro exercício quando começamos a aula. E se eu tenho o contrário? Ó, se eu tenho 3, como que eu descubro 2? Que número que mais 1 dá 3? 2. Certo? Então, como que eu faço para representar isso aqui? Se eu tenho uma tabelinha, eu posso representar como par ordenado, o ponto que eu quero. Então, o primeiro, que vai ser X, é o primeiro ponto. O segundo número, que é o Y, é o segundo aqui do ponto. Ok? E localizar esses pontos, você já sabe. Primeiro na horizontal, depois na vertical. Então, ó, vamos ver aqui como que vai funcionar. Então, ó, eu quero localizar cada um desses pontos. Menos 2 e menos 1. Então, ó, primeiro, menos 2. Eu venho aqui na minha reta, tá aqui o menos 2. Agora o segundo, menos 1. Então, eu vou descer uma unidade. Esse ponto aqui, ó, menos 2 no eixo horizontal, menos 1 no eixo vertical. Olha o próximo, menos 1 e 0. Então, sempre primeiro lá na horizontal. Eu vou lá no menos 1. Qual que é o próximo número? 0. Significa que eu vou subir ou descer alguma coisa? Não, então eu marco aqui. Quanto que ele vale nesse eixo aqui horizontal? Menos 1. E no eixo vertical? 0. Ok? Agora, ó, 0 e 1. Primeiro aqui no eixo horizontal. 0. Onde que tá? Aqui. O segundo número, 1. Então, eu vou subir uma unidade. Esse ponto aqui está aqui no 0 e está aqui no 1. E assim por diante, eu localizo todos os pontos. Ó, 1, 2. 1 aqui embaixo no eixo, nesse eixo, nessa linha horizontal. E 2 aqui na linha vertical. 2 aqui no eixo horizontal, 3 no eixo vertical. E o ponto 3, 4, ó, primeiro aqui, ó, 3, agora 4. Sobe 4 unidades, tá aqui. Se aqui, ó, 1, 2, 3, o 4 tá aqui. Alguma dúvida aqui, gente, em localizar os pontos? Ou que não entendeu que o primeiro X, o X aqui, a primeira coluna é o primeiro número e a segunda coluna, que é o Y, é o segundo número. Fala, Cozan. Professora, Pode falar. não tem como você proibir as pessoas de riscarem a tela pelo Zoom? Cozan, não vou me importar com isso, porque essa aula está sendo disponibilizada e depois vai aparecer o nome. Então, para mim, até alguma coisa assim, porque enquanto eu estou explicando o conteúdo, a pessoa está brincando, ok? Bom, vamos lá. Então, vocês estão com alguma dúvida na localização do ponto? Funciona igual nós estávamos aqui. A gente só tinha essa parte, só os positivos. Agora, nós temos a parte dos negativos. Certo? E cada um desses espaços, ó, são chamados de quadrante. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E para a gente
gente não esquecer que o primeiro número é x, ó, nós chamamos essa reta aqui, ó, de x. E para não esquecer que o segundo número é o y, nós chamamos essa reta de y. Ok? Então, eu localizei os pontos. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui era uma função? Hã? Ó, podemos utilizar funções para gerar pontos. Então, depois que nós localizamos o ponto, para encontrar a função, basta fazer a reta ou a curva, dependendo da posição dos pontos. Então, como os pontos estão todos alinhados, ó, eu posso pegar minha régua e construir uma reta. Certo? Alguma dúvida? Ó, estão todos alinhados esses pontos que nós encontramos. Vai ter pontos que nós vamos encontrar como uma parábola. Uma elipse voltada para baixo, ou voltada para cima, ou ao contrário, voltada para baixo, ok? Mas aí, mais para frente. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa reta que a gente desenha, essa linha, ela é chamada do gráfico da função. Então, vai ter momentos que você vai ter que localizar os pontos e eu vou falar, construa o gráfico da função. O que é construir o gráfico? É passar essa reta, passar essa linha, unindo todos os pontos. Ok? Bom, se eu usar a função para gerar mais pontos, eles continuarão caindo sobre a reta verde? Sim. Por exemplo, onde que vai estar o ponto menos 3 e menos 2? Vamos olhar aqui, ó. Menos 3 e menos 2. O primeiro sempre na horizontal. Tá aqui o menos 3. E onde vai estar o menos 2? Exatamente aqui, ó. Menos 2. Vai cair em cima da reta. Ok? Então, olhando o gráfico, notamos que a reta verde, ela passa por cima de todos os pontos dessa funçãozinha que nós começamos inicialmente. Ok? Oi. No meio de tudo ali pode ser considerado o ponto zero? O meio de... a origem, esse aqui, ele é considerado não só zero, ele é considerado 0, 0. Por quê? Porque aqui no eixo X, ó, nessa reta, ele vale 0. E quanto que vale aqui no eixo Y? 0 também. Ponto sempre tem dois números, duas coordenadas. Uma na horizontal, que nós vamos chamar de eixo X, e uma na vertical, que nós vamos chamar de eixo Y. Ok? Vamos fazer aos poucos aí. Nós vamos cada dia fazendo uma coisinha aí, estudando junto. Então, ó, eu quero que vocês façam agora o exercício da página 154. O que é o exercício? Ele diz o seguinte: abaixo eu tenho todos esses pontos, o A, o B, o C e o D. Eles estão representados nesse plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, gente? É essas duas retas. A primeira que a gente chama de X, e a horizontal, que é chamada de X, e a vertical, que é chamada de Y. E eu quero as coordenadas. O que são coordenadas? É os números que formam esse ponto. Então, localiza aí quem que é o ponto A, quem que é o ponto B, quem que é o ponto C e quem que é o ponto D. Lembra? Primeiro no eixo horizontal, ou seja, na reta X. Depois na vertical, na reta Y. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer.
Olha, não precisa encaminhar por e-mail hoje. A atividade que for para encaminhar, vocês vão ler lá no Eclair dizendo: hoje tem que ser enviado por e-mail, tá? Vão ser atividades específicas para o valor da nota dos 20 pontos. Lembrando, conta a participação de vocês aqui e também conta a participação de vocês e as atividades enviadas. Gente, ó, deixa eu só perguntar aqui. Alguns eu já anotei, deixa eu perguntar os próximos. Ana Luísa, tá aí? Tá, porque eu vi ela entrando. Ana Paula. André. Bianca. Felipe André, tá aí? Fernando. Fernando também vi entrando. Presente. Gabriel Siqueira. Grazi. Gustavo Biagioli. Aqui. Gustavo, tá aí? Ô, prof, Oi, prof, pode você falar. pulou meu nome. Não, é porque eu já dei presença. Ah, tá. Laísa. Natália. Também. Pablo. Presente. E o William. Sim, presente. Tô aqui. Os que eu pulei foi porque eu já dei presença. Ô, professora, Oi. é só a primeira ou as duas? Só o exercício 1. Gente, quem eu não chamei é porque eu já tinha marcado a presença, tá bom? Então, vamos lá. Olha a localização do ponto A. Quem vai falar? Eu. Dois, Pode falar. 2,1. 2, 1. 1,1. Ok. Ponto B. 3, menos 2. Isso, 3 e menos 2. Ponto C. Menos 5, menos 2. Ó, menos 5 tá aqui. Menos 5, E onde que vai bater aqui? 3, menos 3. No menos 3. Lembra, essa reta continua. Ok? O menos 2 é aqui em cima, tá? E o ponto D? Menos 5,2. Ó, menos 5 não é vírgula 2, não. É vírgula 1. 1. Ok? Lembra, cada pontinho da malha representa um número. Então, ó, olha as coordenadas aí para vocês. Onde que está o menos 1? Está aqui em cima, ó. Menos 2, aqui embaixo está o menos 3. Se não tiver número, você tem que continuar a sua reta. Alguma dúvida? Não? Então, corrija aí. Já vai terminar a aula, deu certinho. Na segunda-feira, nós não temos mas vai ter exercícios desse tipo aqui para você localizar e fazer, tá bom? Gente, qualquer dúvida, me manda e-mail perguntando. Um beijo para vocês, fica com Deus, até a próxima aula. Já vai cair automático aí do sistema. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. E da próxima vez não risca minha tela.